A aula de hoje é sobre os animais. Vocês gostam dos animais? Eu gosto muito, eles são incríveis. E pediram para eu planejar uma aula sobre as características e identificação dos animais. Puxa vida, como falar das características e identificação de milhões de animais? São conhecidos atualmente milhões de animais no mundo todo, tá? Então vamos lá, vamos começar? Aqui na tela. Animais. A importância das características. Ora, escolher uma característica é importante para a identificação e classificação de qualquer coisa. Vejam, se eu vou falar de características e classificação dos animais, eu preciso compreender que isso é importante para classificar e organizar qualquer coisa. Por exemplo, quando nós vamos ao mercado, ao supermercado, nós encontramos todos os produtos e alimentos organizados em corredores e prateleiras, certo? Já imaginou se fôssemos ao supermercado e todos os produtos de higiene, de limpeza e os alimentos estivessem todos misturados? Como seria para localizar um produto, né? Seria muito difícil. A mesma coisa numa biblioteca. Quem já foi a uma biblioteca já reparou que os livros estão organizados em estantes e prateleiras. E os livros são separados por assuntos, por tipo, certo? Isso facilita o quê? Facilita a localização de um livro. Já imaginou se tivéssemos que procurar um livro, se eles estivessem todos misturados? Então, por isso que a característica é importante para identificar e classificar qualquer coisa. Para compreender melhor, vamos acompanhar aqui um exemplo que eu quero mostrar para vocês. Eu tenho aqui uma coleção de conchas. Eu tenho aqui uma coleção de conchas e elas estão todas misturadas. Nessa coleção de conchas, se eu pedisse para vocês, localizem a menor concha. Nossa, ia ser mais difícil procurá-la nessa bagunça de conchas. Quando eu escolho uma característica para identificar a concha, eu posso criar uma classificação, facilitando e organizando a minha coleção. Então, eu posso escolher pela forma da concha, eu posso utilizar as cores e formas da concha para classificá-las e organizar a minha coleção. Quando eu faço essa classificação, eu estou utilizando características que eu escolhi, como, por exemplo, a cor, o formato da concha, para criar grupos. Eu estou criando grupos dessas conchas. Então, ao separar e organizá-las em grupos, eu organizo a minha coleção e fica muito mais fácil localizar a menor concha. Eu a encontrei, ela está aqui. Esta é a menor concha, certo? Então, vamos lá, vamos continuar aqui na tela agora. Vamos seguir? A importância da classificação. A classificação e a identificação dos animais também envolvem a escolha de características, certo? Como são muitos animais, se eu vou identificar e classificá-los, eu preciso conhecer as características desses animais. Essa classificação permite a identificação e a organização do conhecimento sobre os animais, tá? Então, vamos lá. Agora nós vamos para uma proposta de atividade que vocês vão participar aí através do chat, certo? Vamos seguir? Proposta de identificação. Qual das imagens é
de um jacaré e qual imagem é de um crocodilo? Então, na tela de vocês, há duas fotos, duas imagens. Aqui eu tenho uma foto de um jacaré e a foto de um crocodilo. Vocês sabiam que jacarés e crocodilos não são a mesma coisa? Não são. Vejam, o jacaré e o crocodilo, eles possuem características muito semelhantes. Por isso, eles são colocados no mesmo grupo. Mas aqueles que conhecem as características dos animais vão identificar e tentar descobrir se a imagem A é um jacaré ou um crocodilo. Ou é a imagem B, um jacaré ou um crocodilo. Eu quero que vocês enviem a participação de vocês aí através do chat, colocando a letra e o nome do animal. Coloque a letra A, se você acha que é um jacaré, você escreve A, jacaré. Se você acha que o A é um crocodilo, você escreve A, crocodilo. Certo? Vamos lá para outra identificação e já já eu vou ver a participação de vocês através do chat. Olha só, qual a imagem é de uma borboleta e qual imagem é de uma mariposa? Então, nós temos aqui duas fotos, duas imagens de uma mariposa e de uma borboleta. Você sabe qual é a mariposa e qual é a borboleta? Vejam, a mariposa e a borboleta são muito parecidas, são semelhantes. Por isso, elas são colocadas no mesmo grupo. Porém, elas apresentam diferenças. Por isso que uma é identificada como mariposa e a outra como borboleta. Então, eu quero que vocês participem também, através do chat, colocando a letra e se vocês acham que a A é a mariposa ou a borboleta e a letra B é mariposa ou borboleta. Então, vocês vão digitar e mandar aqui para mim que eu já vou olhar as respostas de vocês. Então, vamos ver aqui. O Marcos está dizendo aula legal, muito obrigado, Marcos. O Caio diz que o melhor animal de todos é o leão. Obrigado, Caio. A Isabela está dizendo que gosta muito de animais. Ana Paula, que da hora, vamos estudar os animais. Obrigado, Ana Paula. Tiffany diz que ama também os animais. A Maria já está enviando aqui a participação. Ela está dizendo que a imagem A é de um jacaré. A Luísa também concordou com ela, diz que o A é um jacaré e o B é o crocodilo. Será mesmo? Já já vocês vão descobrir a resposta. A Tamir está dizendo que o A é o jacaré. O Ulisses disse, o B é o crocodilo. A Anne está dizendo que A é o jacaré. E o Davi também, concordando com todos os outros, está dizendo que A é o jacaré e o B é o crocodilo. Olha, será que é isso mesmo? Vamos verificar aqui a resposta da análise lá das imagens. Vejam, agora na tela de vocês está aparecendo quem é o crocodilo e quem é o jacaré. Ah, que peninha! Muitos alunos se confundiram aí, não é verdade? Vocês falaram que o A era o jacaré. Mas vejam, o B é o jacaré. Olha, eu sei que a primeira vez é muito difícil, mas quando vocês estudarem, conhecerem as características dos animais, com o tempo vai ficar muito mais fácil. Olha só, o crocodilo, ele tem a cabeça mais alongada. Voltando lá na tela, o crocodilo, ele tem a cabeça mais alongada. O jacaré, opa! Ah, é que eu toquei na tela, não pode tocar na tela. O jacaré, ele tem a cabeça mais curta e larga, certo? Observe um outro detalhe, que é o seguinte. Quando o crocodilo, ele fecha a boca, os dentes do crocodilo ficam expostos, eles ficam visíveis para o lado de fora da boca. Já o jacaré, quando ele fecha a boca, os dentes de baixo ficam escondidos dentro da boca, tá? Então,
vocês verifiquem aí na imagem que aparece na tela de vocês, os dentes do crocodilo ficam mais visíveis do que os dentes do jacaré, certo? Vamos ver aqui mais algumas participações. A Júlia, com relação lá à diferença entre mariposa e borboleta. A Júlia diz que A é uma mariposa, o João está dizendo que a imagem B é de uma borboleta. Obrigado aí pela participação, muito bom. A Letícia diz que B é a mariposa. Marcela está dizendo o seguinte, A é mariposa e B é a borboleta. Muito bem, Marcela, acertou. O Luiz Fernando, A é a mariposa e B é a borboleta. Correto, Luiz, obrigado. O Ian também, concordando com o Luiz, está dizendo que A é a mariposa e B é a borboleta. O Jorge, o Davi Silva e a Júlia também estão participando através do chat. Todos eles disseram que A é uma mariposa e a imagem B é de uma borboleta. Muito bem, vocês acertaram. Vamos conferir lá na tela, ó. Olha só, aí com a resposta. A imagem A é de uma mariposa e a B é uma borboleta. Ora, e por que eu pedi para vocês fazerem isso? Vejo que quando vocês tiveram que identificar, vocês analisaram características dos animais que estavam sendo apresentados, correto? Então, as mariposas, geralmente, tá? Isso não é uma regra, existem exceções. As mariposas, geralmente, têm cores tons mais claros, não são tão coloridas como as borboletas, tá? Mas existem exceções, existem mariposas coloridas. As borboletas, elas são mais coloridas. Uma outra característica, que também não é regra, mas pode ajudar, é que as borboletas, elas têm hábitos diurnos, elas voam de dia. E as mariposas gostam mais da noite, mas existem exceções. Agora, uma característica muito importante é a seguinte, a antena desses animais. A antena das borboletas, ela apresenta uma pequena saliência nas extremidades, diferente da antena das mariposas, tá? Essa pequena saliência é uma característica das borboletas, tudo bem? E tem um outro detalhe, né, mais específico, que é a forma como esses animais fecham as asas quando pousam. Geralmente as mariposas colocam as asas, tá, sobre o corpo, como se fosse uma asa delta. E as borboletas dobram a asa na vertical, tá, nas costas, sobre o corpo. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguir na aula. Ora, agora eu tenho uma proposta de classificação para vocês. E, como vocês viram, para classificar, eu preciso escolher uma característica e identificá-la, tá? Então, na tela de vocês, eu quero que vocês identifiquem os animais e classifiquem-os em grupos. Como que vocês vão fazer isso? A tela vai ficar aí para vocês identificarem os animais. Há vários animaizinhos aí. Enquanto eu mostro um material para vocês, vocês vão identificando esses animais, tá? E aí, para participar e realizar a atividade, vocês podem fazer da seguinte maneira. Quem está com o caderno, pode no caderno criar grupos, tá? Fazendo quadrados, tá? Dividindo o papel em vários grupos, como este exemplo. Quem não está com caderno, pode usar um papel em branco e, nesse papel em branco, vocês podem criar grupos da mesma maneira, por exemplo, fazendo círculos, certo? E aí vocês, que estão aí identificando os animais, vão dividir esses animais que estão na tela, depois que escolher uma característica, em grupos. Então, vocês podem colocar, por exemplo, as características aqui em cima, tá? E colocando os nomes dos animais dentro de cada grupo,
tá? Vamos lá? No finalzinho eu vou ver a participação, os grupos que vocês criaram. Vamos voltar lá para a tela. Eu coloquei aqui como exemplos, na tela seguinte, grupos que eu criei. Por exemplo, dos animais mostrados, quais possuem pelos na pele? Nós temos o cachorro, o rato e o gato. São animais que eu posso colocar no mesmo grupo porque possuem pelos. Próximo. Vamos lá, outros grupos, animais que possuem asas. Arara, mosca e o passarinho possuem asas. Mas se eu escolho outra característica, como por exemplo, somente as penas, eu só coloco nesse grupo a arara e o papagaio e o passarinho, certo? Então vejam que eu criei grupos utilizando uma característica que eu escolhi. Então eu estou organizando todos aqueles animaizinhos que vocês viram na tela em grupos, de acordo com uma determinada característica. Vamos ver mais grupos? Próximo. Se eu escolho a característica, por exemplo, possuem 8 pernas. Nesse grupo eu coloco a aranha e o escorpião. São animais que possuem 8 pernas e eu posso agrupá-los no mesmo grupo. E se eu considero a outra característica, possuem 6 pernas. Nós temos a mosca e a formiga, que são insetos, e todo inseto tem 6 pernas, certo? Nós temos mais grupos para vocês, e já já eu vejo os grupos que vocês criaram aí em casa. Próximo. Eu posso escolher uma característica do ambiente que o animal vive? Sim, é claro. Se eu quero dividir aqueles animais em aquáticos e terrestres. Ora, quando eu falo animais aquáticos, estou falando dos animais que vivem, passam a maior parte da sua vida dentro d'água, se alimentam na água e se reproduzem na água. Então, dos animais mostrados inicialmente, nós temos o peixe e o tubarão. São animais aquáticos e eu posso colocá-los no mesmo grupo. Ora, e os demais? Os demais são colocados nesse grupo dos animais terrestres, certo? Ora, alguém deve estar aí se perguntando, ora, o papagaio e o passarinho são animais terrestres, mas eles voam. Sim, eles voam, mas eles são animais terrestres, porque eles precisam procurar o solo, o chão, para encontrar alimento e para fazer seus ninhos. Eles não ficam fazendo os ninhos no ar, nem encontrando alimento no ar, certo? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? A conclusão dessa aula. Então, antes de falar da conclusão, eu quero ver se chegaram mais algumas participações de vocês. Olha, muitos alunos acertaram. O Renato foi mais além. Veja, o Renato está dizendo que o cachorro e o gato e o rato são mamíferos. Parabéns, Renato, muito bem. Vejam, aquela característica que eu falei de possuem pelos, é uma característica dos mamíferos. Por isso que o cachorro, o gato e o rato estão nesse grupo. O Joaquim juntou no mesmo grupo o passarinho e o papagaio. Muito bem, Joaquim. A Heloísa está perguntando, mas a mosca não é inseto? Sim, Heloísa, ela é um inseto, certo? Então, vocês viram aí na tela de vocês que a mosca apareceu em 2 grupos, certo? Vamos voltar numa tela para você tirar a sua dúvida, Heloísa. Vejam, a mosca, ela é um inseto, por isso ela está no grupo dos animais que eu coloquei aqui, que possuem 6 pernas, junto com a formiga, tá? Mas se eu escolho a característica asas, por exemplo, eu posso colocar a mosca no grupo junto com o papagaio e o passarinho, porque todos eles possuem asas, tá? Então, o grupo depende da característica que eu escolhi, tá?
Mas você está correta, Heloísa, a mosca é um inseto, muito bom. A Tiffany colocou no mesmo grupo a arara, o pássaro e o papagaio. Correto, Tiffany, parabéns, está certo. A Maísa e Emília disseram que a mosca, o passarinho e o cachorro no mesmo grupo, Maísa? Como assim? A mosca e o passarinho, tudo bem, eles têm asas. Mas por que o cachorro está no mesmo grupo que o papagaio e a mosca, hein? O Pedro Miguel e o Davi disseram que a aranha e o escorpião estão no mesmo grupo. Correto, Pedro, Davi, parabéns. E a Sofia está dizendo que há animais que vivem na água, como o peixe e o tubarão. Então, vocês viram aí na tela que quando eu escolhi a característica de são aquáticos, eu juntei o peixe e o tubarão, assim como a Sofia fez, certo? Gostaram? Então, vamos lá para a conclusão dessa aula. Conclusão. Ora, a aula tinha o objetivo de falar sobre classificação dos animais e entender que as características dos animais são importantes para eu classificar os animais, certo? E essas características podem ser escolhidas por vocês, tá? E elas são escolhidas também pelos cientistas que estudam os animais, os biólogos. Os biólogos escolhem características para criar grupos dos animais, colocando os animais que têm características em comum dentro do mesmo grupo. Isso facilita o conhecimento, a organização e identificação sobre esses animais, certo? Ora, então, conclusão. As características são importantes para identificação dos animais. Vocês viram lá que vocês usaram características para identificar quem era o jacaré, quem era o crocodilo, e quem era a mariposa e quem era a borboleta. Então, elas são importantes também para a classificação. Vocês fizeram uma classificação, vocês olharam as características dos animais e criaram grupos, colocando os animais que têm as mesmas características dentro do mesmo grupo, certo? E, finalmente, essas características são importantes para organizar o conhecimento que nós temos sobre os animais. Então, quando os animais são colocados em vários grupos, e dentro desses grupos, animais que têm características em comum, eu estou organizando o conhecimento sobre esses animais, facilitando o estudo. É como na biblioteca, onde os livros estão organizados por assunto, autores, certo? Espero que vocês tenham gostado.